Atenção, revisão da vida toda. A Advocacia Geral da União juntou uma petição chamada Memoriais, que é como se fossem as alegações finais antes do julgamento. Então ela faz alguns apontamentos, mas antes eu quero que você saiba que a AGU representa o INSS, o Congresso Nacional e o governo federal. Então não tenha dúvidas de que essa manifestação é a favor do INSS. Eu vi alguns aposentados comentando: professor, a Advocacia Geral da União juntou lá uma petição, é mesmo o fim da revisão da vida toda, nossa. Aí eu te pergunto, meu amigo, minha amiga, você, a essa altura do campeonato, achou mesmo que a Advocacia Geral da União fosse juntar uma petição favorável para os aposentados? Será que essas pessoas não estão acompanhando a revisão da vida toda? Não é possível! Não é possível! Até agora as pessoas não aprenderam que a AGU, a Advocacia Geral da União, não quer saber dos aposentados. Ela quer saber de defender os interesses do governo Lula, ela quer defender os interesses do Congresso Nacional, ela quer defender os interesses do INSS, que é uma autarquia federal, pessoal. Tá bom? Então, eu vou trazer a petição, vou trazer o que a AGU falou, mas não, a AGU é a mesma instituição que trouxe lá números de 360 bilhões, 480 bilhões de reais para pagamento da revisão da vida toda. Ficou alardeando, falando que vai acabar, vai quebrar o Brasil, não sei. Pelo amor de Deus, gente. Até hoje as pessoas não aprenderam que a AGU não quer saber da revisão da vida toda? Sério mesmo? Você achou que a AGU iria juntar uma petição favorável para os aposentados a essa altura do campeonato? Aí não dá, né, meus amigos? Aí não é nem ingenuidade, isso aí é viver no mundo do arco-íris, pelo amor de Deus. Agora, a AGU junta aqui essa petição e apresenta os memoriais. Muito bem. Síntese processual. Superação do tema 1102 pelo advento do julgamento de mérito das ADIs 2110 e 2111. Foram incluídos em pauta de julgamento os embargos de declaração opostos em face de acórdão desta Egrégia Corte Suprema, que julgou o recurso extraordinário 1.276.977, a revisão da vida toda, em que se analisou a possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos 1º e 2º, quando mais favorável do que a regra de transição do artigo 3º, né? Então, uma regra é a de 94 em diante, outra regra de todo período contributivo, tá? E fixou a tese jurídica. O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a 99 e antes da emenda constitucional 103 tem o direito de optar pela regra definitiva caso esta lhe seja mais favorável. Então, olha só, pessoal, estou aqui com a petição da AGU, da Advocacia Geral da União, trazendo aqui para vocês, e ela mesmo reconheceu o que o STF julgou a favor dos aposentados na revisão da vida toda. Mas ela continua. Não obstante, em 21 de março de 2024, o plenário do STF julgou as ADIs 2110 e 2111, tendo proferida a seguinte decisão. E aí vocês já sabem a decisão das ADIs, né? Falando que o artigo 3º é constitucional, né? Então essa regra de julho de 94 em diante é constitucional. Isso não é problema e nem novidade para ninguém. Eu tô falando que é constitucional. Eu falo, é constitucional. Só que falar que essa regra é constitucional, você não está falando nada sobre a outra regra anterior a 94. Vocês entendem? As duas regras são constitucionais. Mas aí o que o Barroso fez e os outros ministros seguiram atrás? Ele colocou a palavra cogente, né? Uma norma de aplicação obrigatória, falando que não pode aplicar a outra regra. Ela junta aqui o acórdão, uma página aqui só de acórdão. Eu não vou ler esse acórdão, vocês já sabem do que se trata, né? O acórdão das ADIs, 2110 e 2111, dá praticamente aqui 2 páginas. Destarte: a fixação da tese jurídica constitucional por essa Egrégia Corte Suprema, no sentido de que a declaração de constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9.876 de 99, que é aquela lei
da reforma da Previdência do Fernando Henrique Cardoso, impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública em sua interpretação textual, que não permite exceção, e que o segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva do artigo 29, independentemente de lhe ser mais favorável. Então isso teria ocasionado a superação do tema 1102, cuja controvérsia se refere justamente à possibilidade ou não de se utilizar outra regra jurídica que não aquela do artigo 3º, né? Então outra regra que não fosse aquela de julho de 94 em diante, para fins do cálculo do salário de benefício de segurados do regime geral da Previdência Social. Em outubro de 2024, no julgamento do plenário virtual dos primeiros embargos de declaração opostos nas ADIs 2110 e 2111, proferiram mais um julgamento e, recentemente, em 10 de abril de 2025, foram julgados os segundos embargos de declaração na ADI 2111, que se decidiu pela modulação de efeitos e a irrepetibilidade de valores pagos aos segurados. Então, quem tinha decisão favorável teve o seu direito reconhecido, não precisa devolver esses valores. Preservado, portanto, o conteúdo normativo do artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal e artigo 28, parágrafo único, que definem que as decisões tomadas em controle abstrato de constitucionalidade possuem efeito vinculante e eficácia contra todos. Por todo o exposto, requer seja aplicado o tema 1102, o que foi definido por este tribunal na oportunidade do julgamento das ADIs 2110 e 2111. Então, o que a gente tem aqui? Pessoal, mais do mesmo. Ela foi lá, copiou e colou as decisões, tanto a primeira decisão do tema 1102, a primeira decisão das ADIs, depois juntou a decisão dos embargos de declaração e juntou a decisão dos segundos embargos de declaração e pediu para que seja aplicado o que foi decidido nas ADIs para o tema 1102. Só isso. É o papel dela. Está fazendo o papel dela. Está representando os interesses do governo Lula e representando os interesses do INSS. O governo não quer pagar essa revisão, pelo menos até o momento. Há essas conversas nos bastidores de que isso é uma ótima oportunidade, né, para limpar a imagem com os aposentados após o recente escândalo. Só que a AGU, ela vai fazer o feijão com arroz dela, ela vai fazer o trabalho dela, pessoal. O pessoal passou num concurso para isso, né, um concurso muito difícil, muito disputado. E assim, eu tenho total respeito aos membros da AGU, porque eles só estão fazendo o trabalho deles, que é defender o INSS, é defender o governo federal, entenderam? Então, zero surpresas aqui. Eu acho que assim, a surpresa seria se a AGU se manifestasse contra tudo que ela falou até o momento. Pode ver que aqui ela já nem mencionou números, né, 480 bilhões e tudo mais, porque essa história já colou para os ministros, embora, né, nós estamos nesse esforço para mostrar que os números não são esses. E ela nem quis mencionar os números do CNJ, para não dar munição também. Perceberam? Então, assim, ela foi lá, juntou as decisões, pediu para aplicar o que foi decidido nas ADIs para o tema 1102, sem novidade. Eu queria ver ela se manifestar sobre os números do CNJ, sobre os números do Conselho Nacional de Justiça, de 122 mil processos e, no máximo, 10 bilhões de reais de atrasados, no máximo. Atrasados e mais um ano de pagamentos aí para frente. Eu queria ver ela se manifestar sobre isso. Eu queria ver ela se manifestar sobre os aposentados que já entraram com o processo e estão aguardando o resultado, entraram com o processo pautados, fundamentados na decisão do STF e do STJ. Disso também ela não se manifestou. Eu queria ver ela se manifestar sobre a modulação de efeitos para garantir o direito de pelo menos quem tenha ação protocolada. Isso também ela não se manifestou.
Então ela fez uma petição normal, assim, feijão com arroz, mas eu não estou aqui denegrindo nem nada. Eu estou dizendo, foi uma petição normal, defendendo os interesses do INSS, pessoal. Como eu falei, a surpresa seria se ela juntasse uma petição falando outra coisa. O que eu gostaria de ver seria um complemento. Eu queria ver ela se manifestar. E esses números do CNJ, ela não vai rebater? Não vai, pessoal, porque não tem como rebater números oficiais do CNJ. E a modulação de efeitos a favor dos aposentados, para garantir o direito de quem tem entrado com a ação, ela não vai rebater? Também não rebateu. Então, a discussão que eu gostaria, ou a novidade que nós teríamos nessa petição da AGU seria nesse sentido. Agora, o que ela fez aqui foi o normal, feijão com arroz ali, tranquilo, juntou as petições, pediu para que essa superação do tema 1102, né, que foi ocasionado nas ADIs, seja aplicado, e é isso, né? Não se estendeu ali sobre uma eventual modulação de efeitos, sobre números do CNJ, não se estendeu, talvez até mesmo para não prejudicar sua própria tese, tendo em vista que ela ganhou essa tese na ADI, né? Ela nem pediu para que a regra do artigo 3º da Lei 9.876, ou seja, a regra de julho de 94 em diante, fosse aplicada para todo mundo. Você sabia disso? A AGU, a Advocacia Geral da União, o INSS, ninguém pediu para que o STF julgasse dessa forma. Foi coisa do Barroso e acompanhado pelos outros ministros. Então, enquanto o Barroso estiver na presidência do STF, vai ser muito difícil qualquer resultado positivo na revisão da vida toda. Eu vou continuar lutando pelos seus direitos, eu vou continuar te informando. É um prazer ter você por aqui. Que Deus te abençoe grandemente. Obrigado e até a próxima.